Olá, meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? Estamos aqui agora, então, dando início a mais uma correção de provas antigas da SFSEX, beleza? Então, comigo, professor Admilson Costa, você acompanha aí toda essa nossa dinâmica aqui no meu YouTube e também na Operação SFSEX dentro aí da nossa plataforma, beleza? Aí está a apresentação da Operação SFSEX 2026. Lembrando que em 2027, os alunos que assinaram a Operação SFSEX em 2026 terão acesso vitalício e, além disso, em 2027, será acrescido ao curso Português e Geografia. Beleza? Caso você queira seguir-me no meu Instagram, fique à vontade. Professor Admilson Costa, será um prazer ter você em minha rede social. E a gente vai agora, meu querido e minha querida, falar aí do concurso de 2024, admissão em 2024 para o quadro complementar em 2025. Beleza, beleza? Bom demais. Então a gente vai começar com a questão de número 15. A época já começou com essa questão, né, de número 15, então não tem muito o que fazer aí. De fato, essa foi a perspectiva utilizada pela banca. Antes começava na questão 9 e agora começou na questão de número 15. A primeira remessa de algodão brasileiro para o exterior data, ao que parece, de 1760 e provém do Maranhão, que nesse ano exporta 651 arrobas. De Pernambuco, exporta-se a partir de 1778, sendo em quantidade insignificante até 1871. A Bahia e o Rio de Janeiro seguirão o passo, mas é no Maranhão que o progresso da cultura algodoeira é mais interessante, porque ela parte aí do nada, de uma região pobre e inexpressiva no conjunto da colônia. O algodão dar-lhe-á vida e transformá-la-á em poucos decênios numa das mais ricas e destacadas capitanias. Então, no final do século XVIII para o século XIX, correto? Contribuiu decisivamente para o desenvolvimento do algodão no Maranhão. O desenvolvimento em algumas comarcas mineiras da produção artesanal de tecido grosso, voltada para a vestimenta dos escravizados. Se nós pegarmos essa década aqui, especificamente falando, né, nós temos a proibição das manufaturas e também não há de se falar de produção têxtil na região das Minas Gerais ao ponto dela ser capaz de prosperar o Maranhão dessa forma, tá bom? Tem a ver, com certeza, com um contexto de revolução industrial, tem alguma ligação aí muito clara e muito evidente desse contexto, beleza? Então, desta forma, sem sombra de dúvida, a gente entende, né, pessoal, que há aqui um foco diferente do que foi trazido pela letra A, beleza? Bom demais. O apoio do Conselho Ultramarino pela oferta de conhecimento técnico, ferramentas sofisticadas e aporte de capital. Conselho Ultramarino, ele era um órgão fiscalizador, né? Um órgão de administração ali e não desta formação que a letra B nos trouxe. O exponencial aumento da exportação do produto para as principais cidades industriais dos Estados Unidos e do Caribe. Gente, a gente não tinha ainda os Estados Unidos como um participante, né, da Revolução Industrial. Então, há aqui uma problemática aí conceitual neste sentido. Beleza, beleza? Bom demais. Nos é importante, então, levar em consideração essa informação que eu trouxe para vocês. Beleza? E aí a gente vem agora, tá um pouco escuro aqui, né? Mas agora ficou claro. A Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e do Maranhão, que forneceu créditos, escravos e ferramentas aos lavradores. Isso mesmo. Ali naquela década de 50 se formou uma companhia de comércio e ela tinha essa intencionalidade de trazer escravizados africanos para a região também. Beleza? E claramente forneceu aí essas perspectivas que acabaram gerando um impulsionamento do algodão no Maranhão. A busca por escravizados africanos que já haviam trabalhado com esse produto na África ou em outra capitania da América Portuguesa não é o que contribui decisivamente, até porque
muitos dos nossos escravizados estavam na lavoura açucareira e outros também na economia aurífera. Então, não é o grande processo aí, o Maranhão ter ido buscar estes outros escravizados que tinham experiência com o algodão em outra parte da América Portuguesa, não fez sentido nenhum. Beleza? Essa foi a questão de número 15. A questão de número 16 vai falar do período joanino e diz o seguinte: em 28 de janeiro de 1808, Dom João assinou a primeira medida régia da nova sede do Império Lusitano, a Carta de Abertura aos Portos Brasileiros às Nações Amigas. A partir de então, ficava permitida a importação de todo e qualquer gênero, fazendas e mercadorias transportadas ou em navios estrangeiros de potências que conservavam em paz e harmonia com a minha real coroa, ou em navios da metrópole. O primeiro ato de Dom João no Brasil resultou no importante desenvolvimento das manufaturas brasileiras que serviam para a troca de escravizados na África. Cara, aqui tá errado, né? Quando Dom João abre os portos, o que a gente percebe claramente é o fim do pacto colonial na esfera na esfera econômica, né? Então não faz sentido essa perspectiva de que houve um grande desenvolvimento das manufaturas brasileiras, até porque os ingleses foram aqueles que mais detiveram progresso e sucesso aí com os benefícios alfandegários que foram dados por Portugal, beleza? Aos ingleses. O aumento do comércio exterior com as nações formadas a partir da fragmentação da América Francesa. Cara, não faz sentido algum trazer essa realidade aqui, porque não é foco, né? Não é foco a América Francesa, inclusive, dessa possibilidade no Brasil, do Brasil abrir os portos, foram os ingleses que eram a mãe aí da Revolução Industrial. Na organização política da elite colonial, grupo bastante prejudicado com a nova ordem estabelecida. Errado. Se nós pensarmos nesse primeiro ato de abertura dos portos, quem era agroexportador, ele também vai poder fazer comércio com outras regiões do mundo, além de Portugal. Então, não tem aqui um prejuízo para eles dessa forma. No desmoronamento do exclusivo comercial da metrópole, estabelecido desde o princípio da colonização. É isso mesmo. Então, agora eu não tenho exclusivo colonial. O pacto colonial, de certa forma, foi para o ralo, né? Na forte diminuição das importações e exportações do Brasil, em razão do aumento das tarifas alfandegárias. Eu não tenho diminuição de importações, principalmente quando me falo referente àquilo que a Inglaterra ganhou de privilégios. Então, os produtos ingleses costumeiramente estão chegando aqui ao nosso território e a gente teve um elevado aumento importador. Beleza? Tranquilo. Então, o gabarito da questão de número 16 é a letra D de dado. Beleza, beleza? Bom demais. A 17. Uma peculiaridade da Carta de 1824 foi incluir um artigo reproduzindo quase palavra por palavra a Declaração dos Direitos do Homem emitida na França na época da Revolução Francesa. Comparado ao original, havia, no entanto, algumas omissões significativas e curiosas. Não foi incluída na carta outorgada o artigo que na versão original francesa dizia: o princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhum corpo nem indivíduo podem exercer autoridade que não emane expressamente dela. Também faltava o artigo 6º, a lei é a expressão da vontade geral. E, finalmente, o artigo 2. O objetivo de toda associação política é a preservação dos direitos naturais e inalienáveis do homem. Estes direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência perante a opressão. Foi reproduzido omitindo-se essas 6 últimas palavras. Para Emília Viotti, tais omissões podem revelar o desprestígio de Dom Pedro I junto ao povo brasileiro,
o descuido dos legisladores com a estruturação legal da nação, a forte influência das estruturas políticas latino-americanas, a preponderância do poder legislativo sobre o executivo e as tendências antidemocráticas e oligárquicas da elite brasileira. Sem sombra de dúvida, o gabarito é a letra E, né, turma? O que a gente está vivenciando aqui? Dom Pedro mandando fechar a Constituinte na noite da agonia, outorgando uma Constituição, impondo uma Constituição que colocava o poder em suas mãos, e claramente fica evidente e fica claro para todos nós compreendermos que o poder moderador é um poder autoritário, e nesse contexto de autoritarismo, Dom Pedro não abriria mão de ter o poder centralizado ali na administração, bem como também a elite brasileira não vai querer ali dizer que a nação, que o povo pode optar e opinar em algo. Quem deve optar, quem deve opinar em algo é quem está no poder. Beleza? Então, de fato, gabarito a letra I. Questão 18. Uma comissão de 5 pessoas foi encarregada de redigir um projeto de Constituição, submetido depois a uma profunda revisão por parte de Rui Barbosa. A seguir, encaminhou-se o projeto à apreciação da Assembleia Constituinte, que, após muitas discussões e algumas emendas, promulgou o texto em 24 de fevereiro de 1891. Então, neste aqui falou da Carta da Primeira Constituição Brasileira, e neste aqui vai falar da Segunda Constituição Brasileira. Segundo Boris Fausto, a Constituição de 1891, influenciada pelas principais constituições europeias, reforçou o poder judiciário em detrimento dos outros poderes, porque todos os níveis do processo eleitoral estavam ligados ao Superior Tribunal Eleitoral. Está errado porque há um equilíbrio dos poderes, pelo menos na dinâmica formal. Baseada no direito consuetudinário, turma, direito consuetudinário é o direito do costume, não é o direito da escrita, não é o direito positivado. Tudo bem? Instituiu uma forte centralização político-administrativa, impedindo que os estados tivessem constituições. Além disso, os orçamentos das unidades federativas passaram pelo crivo federal. Está errado porque havia possibilidade, sim, das constituições dos estados, bem como havia autonomia. Por isso, nós fomos os Estados Unidos do Brasil. Nós somos uma república federativa. Inspirado no modelo norte-americano, consagrou a República Federativa Liberal, e os estados ficaram com a faculdade de organizar uma justiça própria, estabelecendo o sistema do voto direto e universal. O gabarito é a letra C. Muita gente errou essa questão porque estava escrito aqui o voto direto e universal. Sim, o voto era direto e universal para aqueles que eram considerados cidadãos. A mulher não tinha o mesmo padrão de cidadania, o analfabeto estava fora, mas eu não tinha aqui o voto censitário. O voto censitário foi abolido com a Constituição de 1891, tudo bem? Então, uma nova exclusão trazida é o analfabetismo, beleza? Então, não precisa ter renda, mas tem que saber ler e escrever. Calcada no direito inglês, limitou as prerrogativas estaduais na medida em que toda a política tributária estava centralizada no governo federal, e com isso nacionalizou todos os recursos minerais. Errado também, uma vez que não estava calcada no direito inglês. Tudo bem, pessoal? E havia liberdade para os estados legislarem ou organizarem-se numas questões relacionadas aos impostos, aos orçamentos e por aí vai. Fundamentada no direito natural, estabeleceu uma separação tênue entre o público e privado e determinou que a educação pública fosse dirigida por ordens religiosas. Lá nas causas da queda do império, existe a causa da religião, né? E nesse contexto aqui, sem sombra de dúvida, ela continua separada. Então, o Estado agora é laico. A religião não corrobora e não colabora para o processo educacional, sendo ela a determinante, tá? Não é ela aquela quem determina o processo de ensino e aprendizagem no Brasil. Fechou? Beleza? Um assunto dominava a atenção de Getúlio, a política trabalhista. Foi nessa área
que ele mostrou quem era e para que viera. Dividiu sua política em duas metades. Numa, criou leis de proteção ao trabalhador, e na outra metade, ou seja, está falando que uma coisa ele fez, que foi a lei para o trabalhador, e a segunda, reprimiu qualquer esforço de organização dos trabalhadores fora do controle do Estado e enquadrou os sindicatos como órgãos de colaboração com o Estado. Pronto. O corporativismo, beleza? E os sindicatos atrelados ao ministério. Então, isso aqui, turma, é de uma relevância e de uma importância muito grande para a sua prova. Tudo bem? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, sem sombra de dúvida, ele trazendo as leis trabalhistas, trazendo a Seguridade Social, mas impedindo que o trabalhador tivesse autonomia ao ponto de protestar, de fazer greves e por aí vai. Privilegiou os trabalhadores do campo, errado, são os trabalhadores urbanos, tudo bem? Muito menos uma reforma agrária foi feita. Estabeleceu acordos com sindicatos mais progressistas e limitou a ação das entidades trabalhadores que defendiam a presença do Estado na economia. Não. Os sindicatos funcionarão sob a égide capacitadora, fiscalizadora do Estado. Apoiou projetos que ampliavam a ação política dos sindicatos e, ao mesmo tempo, em que garantiu o amplo direito de greve de todos os trabalhadores. Está errado também, né? Porque, como eu citei para vocês, o sindicato estava subordinado ao Estado. Reforçou a inaptidão dos trabalhadores no trato da questão político-partidária, ainda que tenha estendido o voto para todos os brasileiros, mesmo os analfabetos. Não há de se falar disso, mesmo quando se trata de um contexto voltado para os analfabetos, eles só votam em 1988, e não há de se falar também de que ele não entendia que os trabalhadores não tivessem perspectiva político-partidária. O próprio PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, ele vai surgir nessa esfera de ser um partido trabalhista urbano. Ok, turma? E aí a nossa última questão deste bloco, né? No início da década de 1950, o governo promoveu várias medidas destinadas a incentivar o desenvolvimento econômico, com ênfase na industrialização. Foram feitos investimentos públicos no sistema de transportes e de energia, com a abertura de um crédito externo de 500 milhões de dólares. No contexto apresentado, também fez parte do esforço governamental a criação do Banco Central do Brasil, instituição responsável pela taxa de câmbio e taxa de juros, que anteriormente era determinada pela dinâmica do mercado. O Banco do Brasil não é criado na década de 50, né? O Banco Central do Brasil não é criado na década de 50, ele não é um esforço aí da década de 50. Você tem que lembrar que tem o Vargas e que tem o JK. E o Banco Central já é uma perspectiva lá na era militar. A autorização para que as empresas estrangeiras ligadas à educação e aos meios de comunicação estabelecessem filiais nas capitais dos estados. Então, está dizendo aqui, principalmente se pensarmos se o Vargas estivesse nesse processo, estava equivocado também, que o Vargas não ia abrir, né, para empresas estrangeiras dominarem processos relacionados à educação. Implementação do Plano SALT, com maciços investimentos em saúde, alimentação, transporte e energia, a partir do capital nacional, público e privado. O Plano SALT é do Dutra, que é de 1946 a 1950, né? Então, está errado. A fundação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, diretamente orientado pelo propósito de acelerar o processo de diversificação industrial. É isso mesmo. É mais uma realização do querido ali, à época, Getúlio Dornelles Vargas. Então, ele cria o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico para fomentar a nossa indústria, para incentivar o crescimento do nosso país, beleza? Permissão para a formação de empresas privadas e exploração de petróleo, desde que tais instituições contassem com a parcela mínima de 30% de capital estatal.
está equivocado, porque nós bem sabemos que o Getúlio Vargas é o responsável por ter criado a Petrobras, né, no seu governo aí de 1951 a 1954. Beleza? Se você ainda vai fazer a prova da SpaceX, assista o meu revisão final. Quem assistiu aprovou, né? O sentimento de estar preparado não tem preço, de verdade. E aí nós temos, ó, terminei a aula agora de manhã e sem dúvida o senhor é o melhor professor de história que temos. Obrigado, professor. Professor, muito obrigado pelo aulão de história, foi excelente e me ajudou bastante. Agradeço pela dedicação e por compartilhar tanto conteúdo de forma tão clara. Então, se você ainda vai fazer a prova, ou se você vai fazer essa prova em outro momento, adquira também essa revisão aqui. São questões inéditas, são questões já aplicadas, bem como dois encontros de 3 horas, ali eu fazendo toda uma revisão teórica acerca dos principais pontos que já foram cobrados na prova. E, é claro, se você quer uma preparação mais robusta, a Operação SpaceX atingiu esse nível aqui, ó. A aluna aí surpresa por ter acertado 11 questões de história do Brasil seguidas, inclusive a de professor de história. Ela não é professora de história, ok? E aí esse é o Operação SpaceX. São 60 questões inéditas elaboradas por mim acerca da referência bibliográfica do concurso da SpaceX, ok? Todas elas respondidas em videoaulas, tem um e-book teórico, além desse e-book teórico, tem lives teóricas também, e em 2027, por diante, nós teremos somados à história, português e geografia. Então, quem adquirir agora, né, até aí a prova de 2026, perdão, tem aí 30% de desconto no cupom Operação SpaceX, você tem aí então o cupom SpaceX30, né? Ou então Operação SpaceX também dá 30% para você de desconto, beleza? E aí sai de 297, cai para R$ 207 e dá para dividir aí em 12 de 21,50. Então, meu amigo, tá aí a possibilidade para você gabaritar a história do Brasil na SpaceX, beleza? Muito obrigado, deixa o like nesse vídeo, compartilha com quem você sabe que está se preparando para a sua prova, deixa aí um joinha, fala se você gostou e a gente se encontra aqui em uma próxima correção de prova aí do ano de 2025 para 2026, beleza? Deus abençoe, fique com Deus, até a próxima. Valeu!